Está escrito assim a palavra de Deus. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um barulho muito grande, e os ossos se juntaram, cada um osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Amém e amém. Pode se assentar, glorificando a Deus. Livro do profeta Ezequiel, no Antigo Testamento, é um dos livros de mais difícil interpretação no Antigo Testamento. Daniel e Ezequiel é um dos livros mais difíceis de interpretar. São dois livros que foram escritos em um período de cativeiro babilônico, e Deus revelou tanto a Ezequiel quanto a Daniel coisas que acontecerão ainda no porvir. E aí a dificuldade da interpretação de alguns textos. O que eu quero falar nessa noite é sobre essa visão que o profeta Ezequiel teve sobre esse vale de ossos secos. De antemão eu quero dizer aos irmãos que essa profecia, ela se aplica inteiramente ao povo de Israel. Inteiramente, sem tirar uma vírgula, sem mexer em nada nesse texto. Ele se aplica inteiramente ao povo de Israel. O contexto dessa profecia é estritamente ao povo de Israel. Mas nós podemos extrair daqui algumas lições, e é o que eu vou fazer, e quero aplicá-las ao nosso contexto nos dias atuais. Mas a profecia em si, a profecia propriamente dita, ela é de cunho, de cumprimento ao povo de Israel. Mas eu quero tirar algumas lições e aplicar aqui no nosso contexto nos dias atuais. Pois bem, quem veio durante a semana, segunda-feira o pastor Nilson falou da palavra de Deus. Terça-feira, pastor Elioenai pregou um capítulo antes desse que eu li, Ezequiel capítulo 36. E ele falou sobre a necessidade do novo nascimento. Quando ele começou a ler esse capítulo 36, eu conversei com o pastor Eliseu, que estava do meu lado, falei assim: pastor, esse texto de Ezequiel 36 fala da restauração de Israel no que se diz respeito ao novo nascimento. E isso está diretamente ligado à igreja do Senhor. Não só a Israel, mas diretamente à igreja. Quando Jesus falou com Nicodemos assim: necessário vos é nascer de novo. E Nicodemos falou assim: Senhor, mas como é que pode isso? Um homem sendo velho, voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo?
e Jesus falou com ele assim: você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Jesus estava falando desse capítulo 36 de Ezequiel, desse texto, do capítulo 36, a partir do versículo 16, quando ele fala da necessidade do novo nascimento, que é nascer da água e do Espírito. O capítulo 37 é um capítulo extraordinário. Eu sempre estudei esse capítulo, mas esses dias, como nós estamos nessa campanha, nesse tema de restauração espiritual, durante essa semana da palavra, eu estive estudando esse texto e quero compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. O profeta Ezequiel, ele era um sacerdote de linhagem. E ele foi levado para o exílio na Babilônia, aproximadamente entre o ano 593, e ele começou a profetizar. Aliás, ele foi levado no ano 605, na primeira leva do povo de Israel à Babilônia. E ele começou seu ministério profético entre os anos 593 até o ano 571 a.C. E ele profetizou especificamente ao povo de Israel que estava no cativeiro babilônico. Quando nós lemos esse texto do profeta Ezequiel, eu quero só lembrar aos irmãos que Ezequiel era contemporâneo ao profeta Jeremias, a profetisa Hulda, que está registrado lá em 2 Reis 22:14, aquela profetisa em que o rei Josias foi consultar ela a palavra de Deus. Ele era também contemporâneo ao profeta Daniel, era também contemporâneo ao profeta Abacuque, e por último, ele também era contemporâneo ao profeta Obadias. Então, quando nós lemos Ezequiel, Jeremias, Abacuque, Obadias e até mesmo os escritos do profeta Daniel, nós estamos falando de um mesmo período. Período esse que está registrado no segundo livro dos Reis, capítulo 21, e também no capítulo 24, quando o povo foi levado cativo para a Babilônia. É o mesmo período. Não tem diferença nisso aqui, não. O livro dos Reis de Israel registra os feitos dos reis. Também o livro das Crônicas vem registrando aí os feitos dos reis. E esses dois livros dos reis e os dois livros das Crônicas vêm registrando esses feitos do que esses reis fizeram, se para a glória de Deus ou não. No caso do profeta Ezequiel, ele profetizou durante os anos de 593 a 571, lá próximo ao rio Quebar, na Babilônia. E interessante que o povo de Israel, eles foram levados para a Babilônia em 3 períodos. No ano 605, quando Nabucodonosor avançou contra Jeoaquim, ele levou a primeira leva. E nesse ano de 605, se você ler lá em 2 Reis 24, versículos 1 a 24, você vai ver que nessa leva foram 10.000 jovens de uma só vez. 10.000. E depois, no ano de 597, aconteceu a segunda invasão. Essa invasão também está registrada em 2 Reis, capítulo 24, versículos 10 a 14. E a terceira e maior invasão foi no ano de 586, quando toda a cidade foi destruída e eles levaram todos cativos. E ficou na cidade de Jerusalém só os anciãos, aqueles que não aguentavam viajar mais. Haja vista que da cidade de Judá, ou Jerusalém, de onde eles estavam, até a Babilônia, era mais ou menos 1.500 quilômetros. Praticamente 4 meses de viagem. Então, os mais velhos, os anciãos, não conseguiriam sair em viagem.
o exército inimigo, com certeza, iria castigar esse povo e eles teriam que ir a pé. Então não teria como esse pessoal ir. Então o rei babilônico deixou maiorais sobre o povo de Israel e ficou lá algumas pessoas, não muitos, e a maioria deles foi levado cativo para a Babilônia. E nesse contexto histórico, aparecem então 2 profetas falando da palavra de Deus em pleno cativeiro babilônico. Um deles já falei que é Ezequiel e o outro Jeremias. Os 2 eram bem contemporâneos, profetas que viveram no mesmo tempo, mas em lugares diferentes. Enquanto Ezequiel profetizou junto ao rio Quebar, Jeremias ficou em Jerusalém, alertando o povo e lembrando eles daquilo que eles já haviam falado muito tempo atrás que iria acontecer caso o povo não mudasse de comportamento. E foi isso que aconteceu. O povo, durante muito tempo, ignorou a palavra de Deus, ignorou os profetas, e o cativeiro veio. E no meio desse cativeiro babilônico, quando nós olhamos em Ezequiel, capítulo 16, versículos 20 e o versículo 23, eu vou usar bastante texto bíblico hoje, sem problema nenhum. E quando nós lemos nesse texto de Ezequiel 16, versículos 20 e o 23, nós vamos ver que a longa história de rebelião da nação de Israel começou logo depois do Êxodo. A história de rebelião do povo de Israel não começou da noite para o dia. Isso não nasceu 10 anos, não. Isso começou desde a saída desse povo do Egito, a travessia pelo deserto, a entrada no Canaã. O povo, desde quando saiu do Egito, e eles receberam as ordenanças, os mandamentos de Deus, eles nunca conseguiram ser fiéis ao Senhor. Tanto é que o próprio Deus falou assim, olha, esse povo me tentou 10 vezes. Claro que foi muito mais que isso. Mas essas 10 vezes que o próprio Deus falou, o próprio Moisés falou aqui, Deus usando Moisés falou que o povo havia tentado ele 10 vezes, foram 10 vezes, 10 temáticas em que Deus teve vontade de matar aquele povo, de destruir aquele povo. Um dia Deus falou assim, Moisés, eu vou fazer de você uma outra nação. Eu vou matar esse povo, Moisés, eu não aguento mais isso. E Moisés falou, Senhor, faz isso não. Se o Senhor fizer isso, o que as nações vizinhas vão dizer? Falar que o Senhor tirou o povo de Israel do Egito e o Senhor trouxe eles para matar aqui nesse deserto? Senhor, risca o meu nome do livro da vida, mas não faz isso. Aí Deus falou assim, tá bom, Moisés, porque você está orando, porque você está pedindo, eu não vou fazer isso. Mas 10 vezes esse povo tentou a Deus e nunca foram fiéis ao Senhor. Nunca. E aí Deus levantou vários profetas, inúmeros profetas, inúmeros. Tenta lembrar na sua cabeça aí, tenta aí fazer os seus neurônios trabalhar, você vai ver. Deus começou lá com o profeta Samuel, aí depois caminhou pelo profeta Elias, aí depois levantou o profeta Eliseu, aí depois levantou outros profetas, e foi levantando. E chamou Jeremias, e chamou Ezequiel, e chamou Daniel, e chamou Oséias, e chamou Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Miqueias, e foi chamando um monte de profeta, e ninguém, quase ninguém, deu ouvido à palavra de Deus. Então Deus falou assim, vocês não vão ouvir não, né? Tudo bem. Só que lá na lei de Moisés, quando a gente vem em Deuteronômio, Deus dá uma lei falando para ele o seguinte, olha, se vocês obedecerem às minhas palavras, Deus falou com ele assim, olha, eu estou pondo hoje diante de vocês 2 caminhos, o caminho de bênção e o caminho de maldição. Se vocês obedecerem à minha palavra, eu vou conduzir vocês por essa terra. O inimigo vai vir contra vocês por um caminho e eles vão voltar por 7 caminhos diferentes. Eu vou estar à frente de vocês. A peste não chegará na sua tenda. O mal não chegará na sua casa. Eu vou te abençoar tanto na cidade quanto no campo. Eu vou abençoar a tua amassadeira. Eu vou abençoar o ventre. Eu vou dar chuva no tempo certo.
eu vou prosperar vocês na colheita, eu vou fazer tudo para vocês, eu vou manter e sustentar vocês. Era isso que Deus estava dizendo. Mas também tem um outro caminho, paralelo ao caminho da bênção, que é o caminho da maldição. Se vocês não observarem esse estatuto que hoje vocês estão ouvindo pela terceira vez, só em Deuteronômio, tudo que eu falei de bênção vai ser o contrário, vai ser em maldição. Se o inimigo, se vocês saírem para pelejar, e o inimigo saírem contra vocês, vocês retornarão em 7 caminhos diferentes. Eu vou trazer vespões sobre a casa de vocês. Eu vou trazer maldição sobre a família de vocês. Vocês não serão prósperos no campo, nem na cidade. Os teus animais serão amaldiçoados por causa da rebeldia. E então Moisés repetiu a lei 3 vezes só em Deuteronômio. O que aconteceu? O Moisés, o legislador, claro que muito menor que Jesus, Moisés morre. Depois da morte de Moisés, levantou-se um homem chamado Josué, servo de Moisés, em que nele habitava o Espírito de Deus. E Josué chegou a um ponto de falar assim: olha, se vocês quiserem servir ao Senhor, façam o que vocês bem entenderem. Se vocês quiserem servir aos deuses das terras estranhas, também façam o que vocês bem entenderem. Josué 24:15 está lá. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: se vocês quiserem servir a Deus estranho, está aí, sirvam, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E sabe o que o povo fez? Mais uma vez, virou as costas para Deus. E Deus então, por sua bondade e misericórdia, levanta um período na história de Israel, que é chamado na Bíblia o período dos juízes. 14 juízes, começando por Samuel, e levantou um após o outro. O povo pecava, Deus enviava uma sentença, o povo arrependia, pedia perdão, Deus levantava um juiz. De novo, o povo pecava, Deus enviava uma punição, o povo arrependia, Deus levantava um juiz e o povo folgava de novo. Foi assim durante um bom tempo. E então um dia Deus falou assim: olha, não há outra forma de punir esse povo, de mostrar a esse povo o tanto que eu estou no controle, do que ser levantar alguns profetas e mostrar para eles o que eles estão fazendo. Então, nesse contexto, Deus levanta Jeremias, Deus levanta Ezequiel e mostra para o povo de Israel o que eles estavam fazendo. Olha comigo, se você puder, abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 5. Aí o profeta Jeremias, como eu disse para vocês, que era contemporâneo ao profeta Ezequiel, ele fez algumas denúncias, principalmente aos líderes em Israel, principalmente aos líderes, e também a toda a nação. Olha o que está escrito aí, Jeremias, capítulo 5. Aí Jeremias começa a ser usado por Deus, ainda criança. Foi escolhido por Deus no ventre da mãe e foi dado às nações como profeta. Aí, irmãos, a gente pergunta assim: por que o povo de Israel foi para o cativeiro? A resposta está aí no capítulo 5. Olha o versículo 7 e 8. Está escrito aí: como vendo isto te perdoaria? Teus filhos me deixaram a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, adulteraram em casa de meretrizes e se ajuntaram em bandos. Como cavalos bem fartos, levantaram-se pela manhã, rinchando cada um a mulher do seu companheiro. Isso aqui está falando de prostituição, tanto espiritual como física. Então esse é o primeiro delito que eles fizeram contra Deus. Segundo, deixa aberto aí no capítulo 5 ainda. Olha o versículo de número 12. Negam ao Senhor e dizem:
não é ele, e nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos espada e nem fome. Primeiro, eles estavam prostituindo contra Deus, estavam abandonando Deus, virando as costas para Deus, e estavam autoconfiantes que nenhum mal viria sobre eles. Olha o versículo de número 13. E até os profetas se farão como vento, porque a palavra não está com eles, assim lhes sucederá a eles mesmos. Primeiro, prostituíam. Segundo, viraram ateus, viraram as costas para Deus. Terceiro, abandonaram a palavra de Deus. Olha aí o versículo 16, mantenha a Bíblia aberta. A sua aljava é como uma sepultura aberta, todos eles são valentes. Os camaradas estavam numa violência terrível, batia no peito e dizia, aqui ninguém manda, rapaz, esse pedaço aqui é nosso, ninguém tira isso de nós. Se o inimigo vier, nós vamos arrebentar com eles. Nós estamos com o nosso braço, nós temos a espada, nós temos a força, ninguém vai destruir a gente. Olha a audácia desse povo. Olha aí o versículo 19 agora. Olha o que eles fizeram. E sucederá que, quando disserem, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas essas coisas? Então lhes dirá, como vós me deixastes e servistes a Deus estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Falta de conhecimento, viraram idólatras. Olha o versículo 21, estamos encerrando aqui. Ouvi agora, isto, ó povo louco e sem noção, sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. Falta de discernimento espiritual. Agora olha o versículo 26. Porque ímpios se acham entre o meu povo, cada um andam espiando, como se acaçapam os passarinheiros, armam laços perniciosos com que prendem os homens, rebeldia e perversidade. Agora olha o 28. Engordam-se, alisam-se e ultrapassam até os feitos dos malignos. Olha, e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa dos órfãos, para que eles prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Liderança, aqui está falando de liderança, está falando de arrogância e impiedade. Sabe o que Deus fez? Então quer dizer que vocês não vão mudar. Deus deu tempo para eles, irmãos. Deus deu tempo para essa nação. Vocês não vão mudar? Beleza. Cativeiro veio. Primeira invasão. Senaqueribe. Pum, arrebentou com eles. Cercou a cidade, irmãos. Cercou a cidade durante um tempo. Ninguém entrava e saía. A água acabou. É nesse período da invasão de Senaqueribe, do cerco, que uma mulher falou assim, olha, vamos matar o meu filho hoje para a gente comer, e amanhã nós matamos o seu. Olha a situação que o povo chegou. Eles queriam comer esterco de pomba, e não tinha dinheiro, era caro. Olha a situação de calamidade que o povo chegou. Deus entregou eles às nações inimigas, e o cativeiro veio. Aí, irmãos, daí a pouco tempo, Nabucodonosor invadiu Judá, furou os olhos do rei, levou eles para a Babilônia e falou assim, olha, agora vocês vão ser escravos, vocês vão servir a Babilônia, vocês vão comer o pão amassado, vocês vão ter dores, vão chorar, vão ser maltratados. Irmãos, e eles foram em cativeiro. E no meio desse cenário todinho, Deus ainda levanta um profeta chamado Ezequiel e fala com eles, está vendo? Vocês vieram parar nesse cativeiro porque vocês abandonaram a Deus, porque vocês não julgaram a causa dos órfãos e das viúvas, porque vocês prevaricaram contra o Senhor, porque vocês abandonaram a palavra de Deus,
porque vocês viraram as costas para Deus, porque vocês foram rebeldes contra Deus, porque não deram ouvido à palavra de Deus, porque vocês foram perversos, adoraram a outros deuses, a deuses que têm boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não apalpa, tem pé, mas não anda, tem garganta, mas som nenhum sai da sua boca. Deus entregou vocês ao inimigo. Sabe o que o povo fez? Chorou. O povo chorou amargamente. O povo chorou amargamente. E um texto que ilustra muito bem a tristeza desse povo. Abra aí a sua Bíblia, Salmo 137. Abra aí esse texto. Olha o que está escrito. Salmo 137. Esse povo que estava lá na Babilônia. Olha o que o salmista diz. Olha o que está escrito na Bíblia. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediram uma canção, e os que nos destruíram, que nos alegrássemos dizendo: cantai-nos uma canção de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Junto aos rios da Babilônia, o povo abriu a boca e chorou ao Senhor. Nos rios, próximos aos rios da Babilônia, o povo abriu a boca e clamou ao Senhor. E o povo mesmo estando em cativeiro, o povo mesmo estando em sofrimento, o povo mesmo tendo virado as costas para o Senhor, o povo mesmo sendo rebelde, o povo mesmo tendo adulterado contra Deus, tendo abrido mão da palavra de Deus, o povo tendo sido arrogante e impiedoso, quando eles choraram por ser um povo escolhido de Deus, diz-nos a palavra de Deus: Deus ouviu o choro do seu povo. Deus ouviu o choro do seu povo Israel. Deus ouviu o clamor daquele povo, assim como ele lembrou do clamor do povo que passou 430 anos, o mesmo povo de Israel, lá no Egito. E diz-nos a palavra de Deus, que quando o povo estava pensando que não tinha mais jeito para eles, quando o povo estava dizendo, olha o versículo 11 de Ezequiel 37, você vai ver depois que o próprio povo falou assim: nós estamos secos, não há esperança para nós, nós estamos cortados. No meio desse alvoroço todo, Deus levanta o profeta e fala assim: olha, assim diz o Senhor Jeová. Aí ele fala o capítulo 36, restauração, novo nascimento. E no capítulo 37, depois que Ezequiel falou do novo nascimento, falou desse mover da água e do Espírito, Deus falou assim: Ezequiel, agora eu vou te levar a um lugar. E diz-nos a Bíblia, no primeiro versículo, que Deus tomou Ezequiel em espírito e levou ele a um vale, que a Bíblia não fala que vale é esse. Mas quando ele chegou no meio desse vale, ele viu um vale gigantesco, como se fosse um cemitério, e nesse vale só havia ossos, e os ossos estavam sequíssimos. Ossos secos aqui, está falando de quem já morreu há muito tempo. O povo de Israel estava lá na Babilônia por quase 70 anos, e já estavam mortos espiritualmente. Estavam vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Estavam vivos de uma forma física, mas estavam mortos em pecado. Mas, irmãos, o Deus que ressuscita é o Deus que está conosco aqui nessa noite. Deus chama o profeta Ezequiel e fala assim: Ezequiel, vem cá. Levou ele no meio desses vales de ossos secos, quase 70 anos do povo lá na Babilônia. Claro que essa visão é uma metáfora que Deus usa para falar com Ezequiel que seria ao povo de Israel. E Deus fala assim: Ezequiel, poderão esses ossos viver?
E Ezequiel olhou para um lado e para o outro e falou assim: Senhor, tu sabes. E Deus falou assim: Ezequiel, faz um negócio. Profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra de Deus. E ele continuou: assim, ele falou com os ossos, assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer em vós carne, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Sabe que eu fico maravilhado com isso, irmãos? Que Ezequiel estava no meio de um vale de ossos secos, e Deus falou com ele assim: Ezequiel, eu vou fazer crescer nervos sobre esses ossos. Aí eu estava lendo um negócio de tarde, e eu achei muito interessante. Primeiro Deus faz uma promessa de restaurar a nação de Israel. Aí Deus começa o processo de restauração, dá uma voz aos ossos secos. E aqueles ossos secos, Deus podia falar que ia colocar carne neles e pronto, acabou. Ia levantar um exército. Não, Deus não é assim. Deus é organizado. Deus viu aqueles ossos que estavam sem vida e Deus falou assim: primeiro eu vou colocar nervos, em algumas traduções tendões, mas eu fui pesquisar isso. Nervos no nosso corpo humano são a estrutura formada por fibras nervosas e tecido conjuntivo. Os nervos em nós, em nosso corpo, eles são responsáveis pelas transmissões dos impulsos nervosos, os impulsos elétricos, e eles são conhecidos como potencial de ação. Os ossos estavam ali inertes, não podia fazer nada. Pensa comigo, naquele vale de ossos secos, tinha 4 coisas que aconteciam ali. Primeiro, os ossos estavam sequíssimos, ou seja, eles estavam mortos espiritualmente há muito tempo. 70 anos mortos. Segundo, naquele vale de ossos secos, era um silêncio total. Já estavam mortos, não podiam abrir a boca, cantar e fazer mais nada. Havia um silêncio terrível naquele lugar. Terceiro, havia uma dureza naqueles ossos, porque eles estavam secos e não tinham vida neles. Eles estavam expostos à chuva, ao sol e tudo mais, morreram espiritualmente. E quarto, eles estavam inertes, eles não podiam se movimentar, não havia vida neles. Mas aí, irmãos, o bom Deus, o maravilhoso Deus, o Senhor Todo-Poderoso, falou assim: Ezequiel, vem cá, Ezequiel, diz a esses ossos secos, diz a eles, profetiza. E ele então disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Vocês pensam que acabou? Não. Aí o profeta falou assim no versículo 7: então profetizei como se me deu ordem. Olha o que diz a Bíblia aí, irmãos. Olha o tanto que a Bíblia é fantástica. Olha o versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um grande ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um grande reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o Espírito. O corpo estava pronto, a restauração estava quase pronta. Aí Deus olhou e falou assim: Ezequiel, ainda falta. E ele disse assim: filho do homem,
Olha o que diz a Bíblia. E ele me disse: profetiza ao Espírito. Aqui não é o Espírito Santo, não. É o Espírito que nós temos, que estudamos hoje pela manhã na escola dominical. Dize ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos. Aqui já não é osso, é morto. Assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um exército em grande número. Profetizou. O osso agora não é só mais osso. O osso foi revestido de nervo, de carne, de pele, e se colocou em pé. Aí Deus assopra sobre eles o Espírito. O Espírito entrou neles e eles se colocaram de pé. Quando o povo se colocou de pé, irmão, sabe o que aconteceu? 70 anos depois do cativeiro, no ano 538, o rei Ciro invade a Babilônia, acaba com a força dos babilônicos, o Império Medo-Persa, invade Babilônia, destrói aquela grande cidade que Nabucodonosor fez. Imagino, destrói aquele jardim suspenso da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Acaba com a arrogância daquela nação. E o Espírito de Deus entra no coração daquele rei chamado Ciro e liberta o povo de Israel. E diz a palavra de Deus que no ano 537 volta a primeira leva para Israel. O profeta, o homem de Deus, chamado Zorobabel, volta para Jerusalém. Daí a 70 anos, volta Esdras e reedifica o culto ao Senhor. Daí a 11 anos mais ou menos, volta Neemias e reconstrói o muro. A cidade que estava queimada foi reedificada. O culto que estava destruído também foi reedificado. A casa de Deus que foi tombada também foi reedificada. Não foi com aquela pompa toda com que Salomão fez o primeiro templo, ao ponto do povo falar assim: olha, essa casa, esse templo não é o mesmo, essa casa não é a mesma, será que Deus está nesse lugar? Será que Deus está nesse templo? Aí Deus levanta o profeta Ageu e fala assim: olha, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E ele falou assim: é. E Deus então começa a trabalhar aquela nação. E Deus restabelece o povo de Israel. Mas eles ficaram sem nação até o ano de 1948. Aí em 1948, com o voto Minerva de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, se não me falha a memória, Israel passou a ser chamado de novo uma nova nação e está esperando a glória do Messias que vai vir daqui a pouco. Aí eu pergunto, irmãos, Deus restaura ou não restaura? Deus faz ou não faz? Claro que faz. Mas eu quero te dizer uma coisa que aconteceu. Quando Deus fala com o profeta Ezequiel, no versículo 9, ele fala assim: vem dos 4 ventos, ou vem dos 4 ventos, ó Espírito. Eu fiquei encabulado com isso, irmão, essa semana. Vem dos 4 ventos? Que é isso, vem dos 4 ventos? E eu fiquei encabulado com isso. E foi semana passada, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ontem. E eu fui pesquisar e descobri que na Bíblia existem mesmo 4 ventos. Claro que existe, está escrito na Bíblia. Mas existe 4 ventos. O vento leste. Quando Deus está indignado com alguma coisa, Deus faz assoprar um vento leste. Assim como ele fez lá no Egito. E a primeira vez que Deus assoprou esse vento leste no Egito, Deus enviou uma chuva de gafanhotos sobre aquela terra e consumiu
toda a plantação dos egípcios. E assim como o povo não obedeceu à voz de Deus, Deus assoprou sobre o povo de Israel também esse vento leste. E eles amargaram o cativeiro babilônico. Mas ao mesmo tempo, existe também um vento oeste. O vento oeste é o oposto do leste. Quando o faraó clamou a Deus e disse assim: Senhor, ô Moisés, nós pecamos, vai lá e ora a Deus. E Deus falou assim: tá bom, faraó, eu vou orar a Deus. E Deus soprou um vento e pegou aquele monte de gafanhoto e jogou aquilo tudo no mar. É o vento contrário. Enquanto um traz um peso, o outro tira o peso. E existe também o vento norte. Esse vento é um vento que Jó sentiu ele. E se você ler em Jó capítulo 37, versículo 9, você vai ver que esse vento é um vento que tranquiliza, é um vento frio. E Jó naquela peleja, naquela luta, os ossos queimando, Deus assopra sobre ele aquela calmaria e faz ele descansar. Esse vento frio, tá? Deus assoprou sobre eles. Mas também existiu o vento sul, que é aquele vento temperado. É aquele vento que traz a primavera. É aquele vento que traz as bonanças de Deus. É aquele vento que te leva para uma terra firme, para poder cumprir o propósito de Deus, como aconteceu com vários homens. E Deus fez assoprar sobre eles. Quando Deus fala com o profeta Ezequiel, fala com eles, Ezequiel, profetiza, diz ao Espírito: assim como Deus trouxe um juízo à nação de Israel, Deus também aqui, quando usa o profeta Ezequiel para profetizar esse texto, ele traz então a bonança sobre o povo. O mesmo Deus que conduziu ao povo ao cativeiro é o Deus que foi lá na Babilônia e arrancou o povo de lá. Aí você deve estar perguntando assim: pastor, o que é que você está querendo dizer com isso? Por que trazer uma mensagem dessa de restauração espiritual? Eu te falo agora. Como é que está a nossa vida? Como é que anda a situação da minha vida? Como é que anda a minha vida espiritual? Será que eu estou vivo diante de Deus, fisicamente e espiritualmente? Ou será que eu estou vivo diante de Deus, espiritualmente e morto? Ou vice-versa, estou vivo fisicamente e morto espiritualmente? O povo de Israel estava vivo, corpo impecável, mas espiritualmente eles estavam arruinados. O pecado devastou-os. O adultério, a prostituição, o ateísmo prático, o abandono da palavra, a idolatria, a falta de discernimento espiritual, a rebeldia, a perversidade, a arrogância, a impiedade, tantas outras coisas levaram o povo ao cativeiro. Eram ossos secos, não tinham vida, não mexiam, não falavam, não gritavam, não cantavam, não glorificavam a Deus, não saía som da sua boca, não tinham mais vida, porque estavam mortos espiritualmente. Eu pergunto a você nessa noite, e essa pergunta é para mim também: como está a nossa vida espiritual diante de Deus? Como anda a minha vida espiritual diante de Deus? Será que eu estou vivo aparentemente? E como Jesus falou, por fora está bonito, mas por dentro é um sepulcro caiado. Será que eu estou bonito por fora e por dentro está corrompido? Ou será que está bonito por fora e por dentro está mais excelente ainda? Isso não sou eu que tenho que responder para você, mas é você que tem que responder isso para Deus. Como anda a nossa vida? Como anda a nossa vida? Como anda a nossa espiritualidade?
E aqui eu falo algumas características do mundo moderno. E encerro aqui a minha mensagem. Estamos vivendo em dias em que as pessoas pensam estar vivas, mas estão mortas. Pensam estar vivas em simplesmente vir à igreja, sentar em um banco, cantar louvores a Deus, da boca para fora, mas quando sai daqui a vida está terrível. Desculpe, mas eu estou sendo bem direto naquilo que Deus colocou no meu coração. Eu não posso cortar a volta nisso. Está aqui dentro da igreja aos domingos, mas na segunda-feira está contando uma piada, está falando mentira, está falando uma pornografia, tem acesso a coisas ruins, está vivo fisicamente, mas está morto espiritualmente. Pensa que tem vida, mas não tem. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou pregando uma palavra de um Deus maravilhoso que fez uma promessa de enviar o seu Filho nesse mundo, e Ele cumpriu a promessa. E esse mesmo Jesus que veio aqui nessa terra, Ele falou assim: olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o outro Consolador, e quando Ele vier, João capítulo 10, Ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nessa noite, Deus está usando a palavra dele para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo jaz no maligno. Da justiça, porque Cristo veio e morreu na cruz do Calvário. Do juízo, porque ele voltará. Aqueles que estiverem com a vida limpa, com o sangue de Cristo na vida, ao soar a última trombeta, porque a trombeta soará, e ao ouvir o som da trombeta, subirão, terão um corpo transformado, terão um corpo glorificado. Mas quem ficar aqui vai experimentar a ira de Deus, o juízo de Deus, a ação de Deus, a mão de Deus, a vingança de Deus. E eu preciso te alertar disso. Eu preciso te alertar disso. A responsabilidade é minha. Eu preciso te alertar disso. Ou você acha que eu vou ser omisso? Jamais. A responsabilidade é daqui, ó, é de pulto para lá. Tanto minha em falar, também de viver o que eu estou dizendo. Quer mais alguns sinais que parece que estamos vivos e estamos mortos? Vou te falar. Abandono a palavra de Deus. Você não precisa levantar sua mão. Mas você leu a Bíblia ano passado? Eu não estou falando ler a Bíblia toda. Estou falando ter contato com a Bíblia. Quantos estudos bíblicos você veio ano passado? Quantas reuniões de escola bíblica dominical você participou? Quantos cultos de ensinamento estivemos presentes? E a gente bate no peito: estou vivo. Está vivo mesmo? Aí eu não leio a Bíblia, eu também não sinto para aprender, não paro para ouvir, penso que estou vivo, e Deus lá do alto está olhando para mim falando assim: você pensa que está vivo, mas você está morto. Porque o próprio Jesus falou: se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, o segredo está aí. Se eu estou nele, e se a palavra dele está em mim, beleza. O contrário disso aí, irmão, é ruim. Quer ver uma outra coisa? Que caracteriza-se como morte espiritual? Qual foi a última vez que viramos uma noite em oração? Qual foi a última vez que dobramos o nosso joelho aqui neste lugar e oramos 1 hora
1 hora. Qual foi o último dia que você falou assim: Senhor, hoje eu vou abrir mão do meu café, hoje eu vou abrir mão do meu pão com manteiga, hoje eu vou abrir mão do meu biscoito, hoje eu vou apresentar um jejum ao Senhor, porque isso aqui que é carne, isso precisa ser crucificado, eu preciso andar no Espírito. Qual foi o último dia que você jejuou? E aí você acha que está vivo? Que dia foi que você abriu a sua boca para contar uma piada e daí a pouco você falou: opa, peraí, gente, eu não posso falar isso. Ou a nossa mente já está cauterizada, eu já não ouço mais a voz do Espírito Santo. Ou os nossos olhos estão cegos e eu não consigo mais enxergar a luz da palavra de Deus. Você tem vigiado os seus pés onde eles estão indo e estão te levando? Festas como houve aqui na estação recente, infelizmente, como pastor, eu preciso falar e vou falar. É domingo, não tem problema. Mas pessoas saírem daqui e ficarem sentados à mesa de demônio. Sai de um lugar que é santo e vai sentar numa mesa de demônio. Está morto espiritualmente. Isso é lugar de crente. A virada do ano passou aí, 200 milhões, vamos falar 6 números lá, vamos fazer um bolãozinho, R$5 só, vamos apostar uma fezinha. Isso não é coisa de crente, está morto espiritualmente. Crente não compactua com coisas do mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Estou dizendo isso, irmãos, que eu preciso vigiar. A palavra está passando aqui primeiro, nem aí não. Eu preciso vigiar nisso que eu estou dizendo para vocês. Isso é tentador, irmãos. Isso é provocante. Isso é facilidade. E nós, homens, mulheres, nós, seres humanos, amamos a facilidade. Mas essas coisas fáceis podem nos conduzir ao caminho largo. E o final do caminho largo é o inferno, é o lago de fogo. Você está vivo ou está morto, irmão? Faz uma análise aí. Você está vivo ou está morto? Não belisque ninguém, não. Mas faz uma autoavaliação. Você está vivo ou está morto? O que você anda fazendo condiz com gente que está vivo espiritualmente ou com gente que está morto espiritualmente? Irmãos, eu estou tremendo desde cedo em pregar essa palavra. Sabe o que é as pernas tremendo, barriga doendo? Estou assim desde cedo, porque eu sei o peso disso aqui. Eu sei o quanto é difícil essa mensagem. Estava cedo de tarde agora, umas 4 e pouco, tinha almoçado e almocei bem, mas estava tremendo enquanto eu estava lendo essa palavra, orando e pedindo a Deus misericórdia para falar isso. Porque, irmãos, se você acreditar ou não, Jesus está voltando. Eu estou te vendo como você está aqui hoje. Eu estou vendo que você está sentado, bonito, lindo, cheiroso, com a roupa impecável, cabelo bonito, tudo certinho, nos conformes. Eu estou te vendo assim. Mas qual é a visão que Deus está tendo de mim e de você aqui hoje? Qual é a visão que Deus está tendo da nossa vida espiritual? Estamos vivos ou estamos mortos? Se estivermos vivos, glória a Deus. Se estivermos mortos, Deus assoprará o seu espírito e vai te fazer reviver, porque você não vai morrer. Esse silêncio é ótimo. Esse silêncio é maravilhoso. Essa reflexão, isso é uma maravilha. Outro sinal de quem está vivo. Quem está vivo, movimenta-se.
Qual foi a última vez que nós pregamos o evangelho a uma pessoa que ainda não conhece Jesus? Isso é movimento. Qual foi a última vez que nós saímos para fazer uma visita a um irmão que estava doente? Isso é movimento. Isso não é serviço só do pastor não, irmão. Qual foi a última vez que você sensibilizou por um irmão que está passando uma necessidade e precisa de uma ajuda? Isso é movimento. Qual foi a última vez que você conseguiu socorrer alguém que está à beira do precipício? Qual foi a última vez que você deu a mão a alguém que está lá na sarjeta, lá no lamaçal de pecado? Isso é movimento. E eu encerro dizendo: sinal de quem está vivo também é fazer zoeira. Os ossos aqui estavam quietos, mas quando eles ouviram a palavra de Deus, houve no meio deles um rebuliço, um movimento muito grande. Sinal de quem está vivo também é fazer zoeira. Ah, eu não posso gritar na igreja, não, nós somos todo mundo certinho, todo mundo diplomático. Para com isso, irmão, deixa de ser bobo. Quando a gente não era crente, rapaz, você ia para um campo de futebol e gritava lá, um monte de coisa lá, e dava glória para o Satanás. Aí agora Jesus te tira do pecado, te lava no sangue do Cordeiro, te põe os seus pés sobre a rocha, e tem que chegar aqui e ficar calado, não falar nada. Para com isso. Só tem uma coisa que fecha a boca de crente. Sabe o que é? Só tem uma coisa que fecha a boca de crente. Sabe o que é? Pecado. Quando Josué estava saindo lá, ele mandou um povo ir lá numa cidadezinha pequenininha, chamada Ai. Já estou terminando, tá? Pode ficar tranquilo. E eles foram lá e perderam. Mandou lá, vamos dizer, mandou 10 mil homens, e 2 mil homens venceu 10 mil. Está errado. Ficou impaciente com aquilo, falou, não, está errado isso aqui, rapaz. E Josué foi orar. E Deus falou assim, olha, tem pecado no meio de vocês. O problema está aí. E Josué falou assim, tem pecado? Tem. Beleza, o que eu vou fazer, Senhor? Lança sorte, Josué. E Josué pegou lá e lançou sorte. Caiu sobre a família, uma família. Aí foi desmembrando, lança uma daqui, lança outra ali, caiu sobre Acã. Quando Josué chegou perto de Acã e falou assim, filho meu, peço-te, dê glória a Deus. Acã, ficou igual a Hello Kitty, sem boca. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Aí Josué falou assim, você não vai dar glória a Deus não, né? Beleza. Então fala para mim, o que está errado aí? Eu estava indo lá, rapaz, e eu peguei uma capa e peguei uns outros negócios lá. Onde está? Está lá na minha tenda, eu escondi debaixo da tenda. E eles foram lá, cavucaram, achou. Sabe o que eles fizeram? Mataram aquilo lá, tirou o pecado do meio deles. E Josué falou assim, vamos santificar, porque amanhã Deus fará maravilhas no nosso meio. Vamos santificar, porque amanhã Deus trará vitória para nós. Santificar, irmãos, aí sabe o que Josué fez? Não manda o mesmo exército não, divide o exército no meio e manda só a metade dos homens. Chegou lá, irmãos, Deus deu uma vitória para eles. Quer ter vitória na sua vida? Tira o pecado e deixa o Espírito Santo entrar. Quer ter vitória na sua vida? Tira o que está escondido, deixa o Espírito Santo revelar, arranca o que está escondido, fica nu, patente, diante dos olhos do Senhor, e o Espírito de Deus entrará na sua vida e trará vida espiritual a você. Por favor, fique de pé comigo. Nós estamos falando de restauração espiritual. Deus não falou isso comigo não, tá, irmãos? Deus não falou isso. Eis que eu te digo, meu filho. Não, Deus não falou isso comigo não. Mas eu sinto, Gilberto, sinto
que Deus está querendo transformar vidas aqui nessa noite. Deus não me falou isso, mas o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui no nosso meio. E eu tenho certeza que talvez tenha pessoas aqui que estão igual essa visão de Ezequiel. Osso sequinho, não está produzindo nada. Se bater assim, faz igual um macarrão, quebra no meio. Está sem vida. Mas o Espírito Santo quer colocar vida aí na sua vida para você viver espiritualmente. Eu quero te convidar nessa noite. Eu não sou de fazer isso não, tá? Vocês me conhecem. Mas eu quero te convidar nessa noite. Se você está sentindo um osso seco, não ora, não lê Bíblia, não jejua, não vem para a igreja, só está cantando, só está vindo na igreja por vir, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu quero orar por você. Se porventura tem alguém em nosso meio, eu quero que a igreja feche os olhos e nós vamos orar agora. Se porventura tem alguém em nosso meio que está se sentindo seco espiritualmente e que não tem vida espiritual, eu quero orar com você. Ah, não tem ninguém, não tem problema. Deus me falou que tem, que eu tenho que chamar, que é isso. Eu estou convidando a você. Se quiser vir, bem. Se não quiser, a mensagem foi pregada, a palavra foi pregada. Eu não estou tirando responsabilidade, transferindo para você, não é isso. Mas você está ciente da vida que você está levando. Agora eu só te falo uma coisa. Deus ainda não me falou, mas Ele pode falar. Deus ainda não me revelou, mas eu sirvo um Deus que a evidência dos dons espirituais estão em plena atividade. Deus ainda fala, Deus ainda revela, Deus ainda mostra o que está escondido aos nossos olhos. Deus vê, Deus fala, Deus revela. Se porventura tem alguém, eu estou te esperando. Vem que eu quero orar por você. Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, aproveite a oportunidade. Venha, é agora. Venha, eu quero orar por você. Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, venha, eu quero orar por você. Deus vai soprar o vento sobre os 4 cantos e vai restaurar a sua vida espiritual. Vem. Não precisa ter vergonha não, irmãos. Melhor você passar uma vergonhinha aqui hoje e ser abençoado por Deus do que passar uma vergonha eterna lá no lago de fogo. Não precisa ter vergonha não, pode vir mesmo. Estou esperando mais gente. Alguém que está com a vida bagunçada, você, claro, culto de domingo, está com a vida atrapalhada. Hoje está na igreja, amanhã está lá fora no mundo, viciadão, doidão, e acha que Deus não está vendo, que está tudo ok. Tem nada ok não. Tem nada certo. Deus te chama a uma responsabilidade diferente hoje. Deus te chama a uma mudança de vida hoje. Deus te chama a uma responsabilidade ímpar nessa noite. Estou esperando mais gente, vem. Vem que nós vamos orar. Quero pedir para ninguém sair aqui agora, tá, irmão? Não saia não. Nós estamos numa batalha espiritual aqui agora. Pelo amor de Deus, não sai. Entenda o mundo espiritual. Não movimente aqui agora, em nome de Jesus. Não arrede o pé desse lugar. Fique quieto aí. Tem mais alguém que quer receber a oração da igreja? Quero orar por você. Aproveita. Aproveita esse mover de Deus. Aproveita essa ação de Deus. Aproveita, é hoje, vem. Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e que sente-se como esse vale de ossos secos, receba a palavra de Deus. Receba a vida na sua vida espiritual. E eu quero convidar toda a igreja agora, todos que estão aí, levante as suas mãos e vira aqui para frente. Isso é bíblico, irmãos. Isso é bíblico. Se for possível, eu queria pedir os pastores para descer aqui. Pastor Sebastião Correia, os irmãos aqui, os obreiros. Desça aqui e ora com esses meninos. Levante as suas mãos e nós vamos orar. Deus querido,
Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, quero te agradecer pela vida desses meninos que estão aqui à frente, Senhor. Desses irmãos que entenderam a Tua palavra e sentem que precisam de uma mudança de vida, Senhor. E eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, assim como o Senhor vê a minha vida e vê a deles, Senhor, assopra sobre eles o Teu Espírito, Senhor, para que eles tenham vida. Assopre sobre eles, ó Pai, o Espírito do Senhor, para que eles tenham vida e vida em abundância. Pai, tira toda sujeira, toda imundície, lava os Teus filhos agora, Senhor, assopra sobre eles o Teu Espírito e produza vida neles. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, produz vida a esses irmãos agora, Senhor, e provoca uma mudança espiritual, uma mudança de vida, um recomeço, uma reconstrução, uma restauração. Deus, faça isso por amor do nome de Jesus. Eu te agradeço pela vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ainda de pé, eu quero só fazer mais uma oração e nós vamos orar para encerrar. Eu ando preocupado, tá? Aí é uma preocupação minha. Nós vamos orar. Anota o nome desses meninos, se alguém estiver voltando. Receba esses meninos aí e nós vamos visitar eles. Por favor, escutem, todos que estão aqui, olhe para cá, escute. Eu ando preocupado com o nível espiritual que nós estamos vivendo. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Deixa eu ver. Levanta a mão, deixa eu ver. Você foi renovado aqui hoje? Qual foi a última vez que você foi renovado? Eu estou orando a Deus, irmãos, para que esse vento do Espírito assopre aqui no seio da igreja. Estou orando a Deus para que o Espírito Santo pegue crentes aqui, literalmente, toma crentes aqui na mão dele. E se você concordar, eu quero que você ore comigo nessa noite. Os irmãos lá em cima na galeria, nós vamos orar. Eu quero orar agora e pedir a Deus que renove as suas forças espirituais. E isso sim Deus me falou. Isso sim Deus comunicou ao meu espírito. Isso sim Deus me falou de uma forma clara. Deus está fechando portas que Satanás abriu para você cair. Isso sim Deus me falou. Que Ele está fechando portas que Satanás abriu para você ter uma queda. Você não vai cair, porque o Espírito de Deus vai te dar vida. Pura calabas. Eu quero te convidar, ore com fé agora. Feche os seus olhos, entre no mundo espiritual. Os que são batizados com o Espírito Santo sintam a presença de Deus. Se você tem vida nessa noite, abre esse bocão bonito que Jesus te deu, esse monte de dente que está aí, esse pulmão bonito e gostoso que Deus te deu. Abre essa boca larga e fale com Deus e deixa Deus usar a sua vida. Fale isso, fale. Ore a Deus, ore. Ninguém de olhos abertos aqui agora. Ninguém de olhos abertos aqui. Isso é mundo espiritual. Vamos entrar agora pelo lado de dentro. Vamos orar agora e dizer: Senhor, renova a minha vida. Toma a minha vida nas tuas mãos. Me usa. Charamanda calabassuya lamanda arabaxanda arabagai.
Te manda calabaçu e andará baixando arabagai. Tere mandará baixu e mandará baixando arabagai. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre essa igreja. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre as nossas vidas. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre nós. Adore a Deus, adore a Deus. Tem um tempo para você adorar a Deus. Tem esse tempo para adorar a Deus. Fale coisas lindas ao Senhor. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ah, mas o pecado não deixa eu glorificar a Deus. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Deus te abençoe, irmão. Pode sentar, nós vamos só dar uns avisos aqui. Irmãos,